Boa noite, boa tarde, né? Não é noite ainda, boa tarde. Vamos fazer uma live rapidinho aqui com a Maqueles e vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar. Boa tarde a todos. Vamos aguardar um pouquinho pelo Mac, ver se ela entra, para a gente falar um pouquinho sobre constelação familiar. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Maquele, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos entrar, Mac. Agora foi. E só falta eu te enxergar, tá virada? Aê! Ah, como pode melhorar? Como pode melhorar? Acho que eu até vou ficar sem luz, que é melhor, assim. Vamos acenar para as Como assim não me pessoas. vê, né? Não, não posso que assim te ver, né? Não, não Pela... posso ir para perto de ti, mas posso te ver. Pode. Sim, até porque se a gente vai falar em constelação familiar, né? Uma das falas é essa, eu vejo você. Eu vejo você. Oi, Carmen, amada. Como Seja está? bem-vinda, Carmen. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando. E aí, vamos falar um pouquinho de constelação familiar. Vamos começar nos apresentando, né? Para Eu começar, ia te para perguntar quem se tu não já se tinha conhece. feito isso. Não, sou Val Machado, né? Trabalho com ferramentas energéticas, né? Como a constelação familiar, né? Que é o nosso foco hoje. Também sou desprogramadora neurobiológica, sou operadora da mesa de desprogramação neurobiológica, trabalho com as barras de Axis, facelift e também alguns processos corporais. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre constelação, né? Que hoje teve no Senado, né, uma comissão, né, falando sobre a constelação e estava bem legal, né? Mostrando os dois lados, então a gente Sim. resolveu conversar um pouquinho com vocês. Então, assim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida através de várias ferramentas quânticas, né? Inclusive, foi uma das discussões hoje lá no Senado. Sim. Como assim, constelação sistêmica tem campo quântico, uns defendendo, outros dizendo que não, mas enfim, né? Dessas ferramentas quânticas, o foco hoje da nossa conversa aqui são as constelações. E foram 6 horas, Val, né? Desse 6 horas. debate no Senado, falando sobre a constelação sistêmica, E, uh, e cura cura sistêmica. sistêmica, eles usaram esse termo também. Qual Constelação era a familiar ideia, e né? cura sistêmica, isso. Incluir no Sistema Único de Saúde a constelação familiar como uma forma de tratamento e no sistema judiciário. Acredito, eu não peguei o começo, Val, mas aí de repente tu pode me informar melhor do que. Eu também não vi todo, né? Mas até tava vendo o início, né? Porque tá no YouTube, né? Quem tiver interesse, né? Pode assistir. Então começa, né, o senador falando um pouco, aí depois ele coloca a Sophie Hellinger, né, para falar, né, a visão dela sobre as constelações. E vai mostrando os dois lados, né? Depois que ela fala, outras pessoas que não são a favor também falam. Mas tem umas coisas bem interessantes, né? Que hoje em dia já Ah, tem, né, 16 estados e o Distrito Federal já usa a constelação familiar em várias de família e em casos de violência doméstica, né? Então quer dizer ou que seja, no jurídico, né? no jurídico ela já está bastante, né? Já tem vários lugares que já estão usando, né, a constelação A familiar prática da. para ajudar as pessoas né, nas questões, né, de violência doméstica, que eu achei E eu acho assim que é legal a gente trazer, né? Foram 6 horas de debate. E vale, para quem é constelador ou para quem se interessa nesse tema, vale muito a pena assistir, porque a gente percebeu direitinho para os que estavam ali. Porque o que era o intuito? Pelo menos foi o que eles disseram. Era para quem foi lá e acabou defendendo a constelação. Eles foram para explicar melhor o que é a constelação, né? sim. Como que funciona a constelação. Só que chegou lá e daí da área científica teve muita. Aqueles que se consideram, né, os cientistas, teve muita polaridade a respeito disso.
dizendo, contestando que não tem forma, não tem estrutura. Que E não aí, a tem partir provas, disso, a gente... né? Que não tem provas É, científicas, né? Sendo que aí foi, né, mostrado, né? A eletricidade para existir, né? Demorou, né? Ninguém acreditava, né? Achava que o cara lá que o estava magnetismo. não, magnetismo, né? A lâmpada, né? O cara criou a lâmpada, né? Era um louco, né? Para as pessoas aqui, ele era um maluco, né? Já tentou 999 vezes, não deu certo, agora vai dar certo. Sim. E então E o... aí começaram a contestar um pouco eles, né? E foi bem legal que os Agora o legal... consteladores eles foram bem sistêmicos, né? Pegavam bem ali mas elas e é importante, né? A constelação está sendo vista, né? Então, das pessoas estarem Uma das... falando, né? E eu acho que é legal a gente trazer aqui, até porque, por exemplo, eu e a Val, a gente tem um projeto, projeto não, já é uma criação, porque a gente está indo para o terceiro grupo, que é o Constela Ação. E como que funciona isso? É um grupo onde é no máximo 5 pessoas, cada uma ali que tiver no grupo vai constelar e vai receber também uma liberação de ancestralidade. Então, por que eu estou trazendo isso? Que teve um momento ali que um dos cientistas disse assim, Marcelo, se não me engano, ah, mas como assim? Ora tem gente que constela na água com boneco, ora tem gente que constela com boneco, ora tem gente que constela com papel, ora tem gente que constela a própria pessoa, coloca um representante ali para representar um familiar que nem está ali. Onde já se viu isso, né? Então, eu achei legal, eu fiz a proposta para a Val da gente vir para essa live para explicar o seguinte: existe N formas de constelação, gente. Na verdade, se é boneco na água, se é boneco sem ser na água, se é com as pessoas, se é com papéis, não importa. Isso O são só objeto que formas. tu vai escolher, O né? símbolo é o de menos, né? Sim. Então, para quem não conhece, tanto é que eu e ela, a gente tem formas diferentes de constelar e a gente trabalha junto, em prol da Eu mesma já situação constelei com ali. esmalte. Antes de ter os bonequinhos, pegava esmalte de várias cores e fazia os elementos, né? Também é Sabe, possível, Val? com tudo. Sabe, Val, que eu já participei daí, não como consteladora, mas eu já participei de uma constelação, fui constelada com um tubo de shampoo. Tipo, foi online e aí o facilitador disse assim: ah, peguem perfumes ou shampoos. Eu peguei vários tubos de shampoo e creme e constelei com Sim, isso. Então, com assim, ó, tudo. o objeto que a gente utiliza não tem tanta importância, não tem significância alguma. Na verdade, a gente só usa ali para simbolizar. E aí também É só para montar o campo mórfico, né? Ali no caso, a gente está montando um campo, né? E é o campo que vai mostrar o que tem que ser organizado, colocado em ordem, né? Que é o que, né? exatamente. Que é a função da E aí, constelação, né? Que é o que a constelação faz. aí Colocar em voltando a ordem o que falar, não está em ordem. por exemplo, teve uma participação da esposa do Bert Helling, né, nesse debate. Para quem quiser, tá no YouTube, a TV Senado, né? Não precisa assistir tudo mesmo. A gente acabou, eu e a Val, a gente foi assistindo cada uma da sua residência e foi trocando ideias durante, porque pra gente que trabalha com isso, foi um momento histórico, assim. E o mais legal é a gente perceber a fala dos consteladores, né? Foi incrível porque eles usaram falas sistêmicas para trabalhar os colegas que estavam ali meio que polarizando, né? A situação da constelação. Então, foi genial, né? Eu achei assim, ó, teve momentos ali que eu cheguei a me arrepiar de emocionada, assim. Mas é um momento histórico na constelação. E aí a gente até comentou, né, Val, que parece até uma constelação o que aconteceu. Porque, queira ou não, a constelação foi vista, né? Criticadas por uns, apoiadas por outros, mas ela veio à tona. A constelação foi vista ali naquele momento. Então, acho que todos têm como ganhar, né, com isso. Mas o que é legal a gente trazer aqui, né? Já que a gente aproveitou essa energia para falar um pouquinho mais sobre constelação. É uma coisa que pode ser usada para todo mundo, né? Ali eles falam que, como assim? Não existe uma população, uma amostra para isso. Não existe, gente. A constelação ela é subjetiva. Cada indivíduo tem um campo, participa de um sistema familiar e todos dentro de um sistema familiar podem participar, né? Quando a gente é constelada, hora a gente faz papel de filha, hora de esposa, hora de mãe, no caso da mulher ou do homem,
não existe um... Oi? Quando tá querendo dizer os elementos, né, de uma constelação. Exatamente. E aí eles, até isso aí foi meio criticado, mas como que não tem uma amostragem? Até criança pode. Sim, até criança pode. E eu acho importante dizer que se alguma vez alguém saiu desconfortável de alguma constelação, não quer dizer que não houve um processo de cura, porque às vezes o processo de cura e de autoconhecimento, ele não é totalmente confortável, né? Isso aí também vem a gente pode falar não só das constelações familiares, porque a gente trabalha com outras ferramentas. Sim. O autoconhecimento, a busca do diferente, né? A evolução, ela causa desconforto. Porque se a gente está na zona de conforto, a gente não muda. Então, quando a gente vai para uma constelação, qual é o objetivo? É evoluir. É ver onde tu está na sociedade ou naquela família. Então, olhar para isso nem sempre vai ser uma coisa leve, mas o que se já sabe, né? Que os resultados são sempre muito positivos. E outra coisa que veio à tona ali, que eu acho que vale a pena trazer aqui, quem está entrando, que tiver dúvidas ou que quiser dividir com a gente experiências de constelação, por favor, fiquem muito à vontade, vai ser uma contribuição para nós. Eles trouxeram ali, Val, que... Como é que foi? Até me perdi agora no que eu ia dizer. Me perdi. Como pode melhorar isso? Uma coisa assim, né, também que eu acho interessante, né, que né, eles debateram muito a função de tá nos piques, né, dentro do SUS, né. Então é uma oportunidade de todo mundo ter acesso, não é só para as pessoas que têm condições Poder de pagar uma aquisitivo. constelação, né. E aí, né, pode ser, né, no SUS também. E também tem a função do pessoal na vara de família, né? Que às vezes muitas questões ali são resolvidas numa constelação, que nem precisa de uma audiência com o juiz, né? Que às vezes é Sim. só uma coisa que precisa ser vista. Né? Então é. E, eu lembrei o que eu queria trazer, né? Que teve um deles que contestou também que, assim, como assim? Olha o perigo de vocês estarem divulgando isso e aí daqui a pouco as pessoas vão achar que se curam assim e não vão tomar medicação. Gente, É um... cabe muito ao profissional deixar claro, né? O Isso a gente sempre constelador, deixa no claro, caso, né? Exatamente. Porque que uma coisa não elimina a outra. Tanto que é uma terapia complementar, ela é para complementar um tratamento médico, um tratamento com um psicólogo, caso o constelador não seja psicólogo, enfim, é complementar, ninguém está mandando parar tratamento nenhum. E E isso isso eu acho mostra até assim um que vai muito de desconhecimento do profissional. cientista, né, de como é trabalhado, né? Né, porque ele está dizendo que está dizendo, não precisa mais, não. A gente sempre, em todos os nossos tratamentos, né, nosso trabalho, nas terapias, a gente sempre diz, se a pessoa tem depressão, não vai abandonar o remédio de depressão, vai continuar tomando. O médico é o médico que pode tirar o remédio. Nós não temos esse poder, né? Sim, e uma coisa que foi trazida ali, e eu acho que é bom a gente trazer, falar aqui a respeito também, que foi até uma fala do constelador, né? Que, tipo, o olhar de quem observa muda o rumo da situação. Então, o que que acontece quando alguém vem para uma sessão de constelação? Ele vai poder ter uma chance de perceber como é que está a sua movimentação dentro daquele sistema, que no caso, normalmente a família está envolvida, né, Val? Acho que raramente não tem algum fator da família junto. Sim. Mesmo que a pessoa venha para tratar dinheiro, sempre tem Sim. uma referência nos antepassados. Sim. Então, assim, quando a pessoa consegue olhar para uma situação que aconteceu, mesmo que não seja uma situação confortável, ela está tendo a possibilidade de ressignificar aquilo na sua vida e mudar aquele olhar, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, alguém é excluído na família e as pessoas param de olhar para aquilo, mas aquilo continua ali, né? A gente até já falou sobre isso. Então, quando tu vai para uma constelação, ninguém está julgando se o que a pessoa fez foi certo ou errado. A gente só está colocando luz sobre aquela situação para incluir esse familiar no sistema, mas em nenhum momento a gente tem que dizer que quem está ali tem que ser conivente com aquilo ou tem que achar certo aquilo. Não, tu simplesmente vai reconhecer aquele familiar que na tua concepção cometeu um erro grave, mas tu vai reconhecer ele no teu sistema. E aí, a partir disso, sim, ver o que tu vai fazer com aquela situação, né? Como liberar aquela situação.
Então, nós como consteladores, a gente facilita esse processo. Verdade, verdade. E nós temos Quem tá nosso entrando... grupo aberto, né? E além desse terceiro grupo aberto, a gente vai fazer um trabalho de reconciliação com a mãe, né? Também acho que é interessante falar, né? Também, né? Dia 12 de abril, né? Então, quem tiver interesse. Dia 12 de abril. Eu vou até pegar aqui minha agenda. Mas o que, que é legal a gente até falar sobre isso, né? Que ali na constelação foi muito citada a mãe. E eles colocaram isso, né? Quem citou, colocou meio que, tipo, dizendo que, quer dizer que a culpa de tudo é da mãe. Pelo contrário, né? Quando a gente fala em constelação, a gente não fala gerando culpa em nenhum dos elementos que estão na constelação, mas sim com aquela questão de reconhecer esses elementos, né? E devolver aquilo que não é nosso para eles, para que a gente possa se libertar e eles também. E aí eu acho que a gente pode até falar um pouquinho, Val, da parte da liberação da ancestralidade, enquanto eu procuro as datas. Você quer falar aí? Sim. A gente, vamos falar primeiro do trabalho da constelação, né? A constelação, a gente é um grupo, né? Que a gente vamos agora para o terceiro. São 5 pessoas, cada semana No uma máximo, né? constela, e depois aí é feita a liberação da ancestralidade, que a gente faz aí com facilitação de entidades, né? Que nós trabalhamos, né? Nós duas, né? Temos uma classe Temos que esse curso. nos dá o aval para fazer isso. E aí, então, a gente faz a liberação da ancestralidade daquela família. E as pessoas que estão ali na egrégora daquele grupo de 5 pessoas também vai ser trabalhado, né? Porque no momento que tu está num grupo, tu está a serviço de um campo, né? Então, todo o teu sistema está ali também a serviço, né? Então, todo o teu campo sistêmico está a serviço, juntamente com a pessoa que está sendo constelada. Então, cada um dos encontros todos aproveitam, né? Todos recebem. Sim, todos recebem liberações, né? Tanto da questão da ancestralidade, quanto também das movimentações sistêmicas que acontecem durante o atendimento. Branco, oi, boa tarde. Como que é teu nome? Fala aí para nós. Branco deve ser o sobrenome. Assim, então, esse terceiro grupo da constelação, que é essa constelação familiar com liberação de ancestralidade, que a gente faz ali, associado, vai acontecer o terceiro grupo no dia 9 de maio. Isso não quer dizer que se alguém tiver com alguma urgência e quiser fazer essa constelação comigo, com a Val, antes, nos procurem que a gente dá um jeitinho de fazer uma agenda de a Gisele. Oi, Gisélia. Gisele. Tudo bom, Gisélia? Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Seja bem-vinda. Então, assim, nos procurem se não quiserem fazer nesse grupo do dia 9, que a gente pode adiantar, tá? Se tiver mais procura, a gente abre mais grupos. A gente agora está indo para o terceiro. Legal a gente falar também que nós estamos com uma promoção, porque vai ter um bazar, né, Val? Isso, no dia 30 de abril nós vamos fazer um bazar ali no teu espaço, né? Maqueres Medeiros, aqui em Porto Alegre. E quem comprar, né, aí tem desconto, né? Quem comprar até o dia 30 de abril. E pode Isso aí, então, comprar assim, online, né? Não precisa comparecer no dia, né? A pessoa pode comprar e fazer, né? Porque esse nosso trabalho é então, online, assim, né? A gente não falou isso, né? Isso é importante. exatamente, é um trabalho online, acontece de 15 em 15 dias, tá? Caso participem do grupo, caso queiram fazer individual, chama eu e a Val, a gente também faz esse trabalho individual. E para quem participar desse terceiro grupo, então a gente está com essa promoção, tá? De R$ 600 para quem comprar até o dia do bazar, que é o dia 9 de maio. Não, dia o bazar, dia 30 de abril. Quem comprar até o dia 30 de abril paga só R$ 500, tá? Pode ser por Pix, não precisa ser necessariamente presencial, como disse a Val, né? Só entrar em contato com a gente, que a gente coloca no grupo. E antes disso, a gente vai estar fazendo, no dia 12, terça-feira, uma reconciliação com a mãe, uma dinâmica de reconciliação com a mãe, mais uma desprogramação neurobiológica, né? Então, a gente vai associar duas técnicas ali, onde a gente vai estar trabalhando essa relação. E como que isso funciona, né, Val? Por que dessa nossa escolha? A gente já está aproveitando essa fase que é próxima do Dia das Mães para trabalhar um pouquinho essa energia, né? Porque a gente percebe, assim, que
Muitas pessoas já não têm a sua mãe aqui, então se sentem mais tristes, mais melancólicas. E quando a gente faz isso, né, Val, a gente acaba convidando essa energia desse ser que já não está mais aqui com o corpo para se aproximar da gente. E isso nem sempre contribui nem para o ser esse, né, para essa energia, e nem para quem está aqui. Então a gente já vai fazer essa reconciliação. Então, não serve só para aquelas pessoas que têm problemas com suas mães, que têm uma relação mais complicada. Serve para qualquer pessoa, né, Val? Inclusive para quem já não tem as mães presentes, né? Aí vão perguntar, Na ah, Mati, mas verdade, nós somos nossa, metade nossa mãe, metade nosso pai, né? Então, nós somos a energia, né, deles, né? Nós, uhum. então, então, é muito interessante, porque às vezes muitas questões que a gente traz na vida, em dinheiro, sucesso, tem a ver com questões, né, maternas, né? Saúde, né? Sim, saúde, questões financeiras, questões de relacionamento. A gente não imagina o quanto essa relação de mãe com, com filho e pai com filho influencia diretamente em toda uma vida, né? Aí vai ter alguém que vai dizer assim: ah, mas olha só, eu sou adotada, então eu não conheci minha mãe biológica. Exatamente, tem que haver todo um reconhecimento dessa mãe, mesmo que a pessoa não tenha conhecido, não saiba como é que é a imagem, tem que haver a inclusão, né, dos pais biológicos também na sua história. Então, quando a gente faz essa reconciliação, isso tudo de alguma forma é trabalhado. Então, não tem contraindicação. Aí também a gente pode trazer vários tipos de mãe, né? Aquelas mães também que são muito codependentes dos filhos. Sim. Então, às vezes, assim, tu vai dizer, ai, mas eu sou muito parceira da minha mãe. Eu não tenho que fazer nada disso. Gente, mas de repente, assim, ó, se tu tá no lugar de parceira da tua mãe, tu não tá no lugar de filha. É um lugar de amiga, né? Tem uma Exatamente. hierarquia, né? Então tá fugindo uma Tá ordem, né? fora do lugar do sistema, né? E isso não é legal nem para mãe nem para filha. E essa filha, a hora que vira mãe, acaba repetindo esse padrão, porque é assim que aprendeu, né? Tá na memória isso da ancestralidade. Isso tudo a gente vê através de constelações. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Para quem está chegando agora, se tem alguma coisa para nos perguntar, a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas. Se tem alguma coisa para contar a respeito de constelação. O que a gente sempre. Eu gosto de dizer, né? Primeira coisa, procurem um profissional em que vocês se sintam seguros, né? Procurem saber um pouco mais do profissional. Eu e a Val, que a gente até já contou um pouco da nossa ligação com constelação, né? Que a gente foi em busca. A Val foi em busca para ela, Sim, eu fui em busca né? da minha E eu cura, lembro né? Da depressão. exatamente. E eu, quando fiz o curso, eu queria um algo a mais, porque como fisioterapeuta trabalhando nos domicílios, eu percebi que às vezes o familiar que eu atendia ali não era o único doente naquele sistema familiar. Mas quando um na casa está doente, todo o sistema adoece junto, né? Ainda mais eu que trabalho ainda com isso também, que é fisioterapia geriátrica. Então, às vezes, tu percebe o quanto aquela doença que a pessoa chegou no final da vida e desenvolveu tem a ver com tudo que não foi olhado durante a sua existência, a sua caminhada, né, antes de chegar assim na sua terceira idade. Isso me fez buscar a constelação. E para minha surpresa, quando eu fui buscar o constelador, a primeira coisa que eu aprendi foi que a gente tem que se tratar para poder ter um olhar neutro sobre os constelados, né? Então foi um ano inteiro participando de constelações, olhando para o meu autoconhecimento, para que depois, numa segunda etapa, a gente aprendesse as técnicas e fosse aprender a virar um constelador. Ou seja, o olhar do constelador é sempre com neutralidade. Então, a gente sempre se trata primeiro para depois trabalhar com essas ferramentas. E aí, então, aqui são duas pessoas que exatamente fizeram isso, né? E quem me conhece sabe, embora não precise ser assim, eu só uso técnicas que eu vejo que, para mim, me beneficiam. Não precisa ser isso, né? Se for avaliar, nem tudo aquilo que funciona para mim vai funcionar para o outro. Ou às vezes eu posso ter uma técnica ótima que funcione no outro e não funciona para mim. Mas eu tenho esse hábito, tipo, se eu fiz isso aqui e eu gostei para mim, então com isso aqui eu vou querer trabalhar. E a constelação, embora eu trabalhe muito com Axis Consciousness,
a constelação é uma coisa que nunca saiu da minha vida. Sempre, de alguma maneira, eu segui trabalhando com ela. Então, quando eles vão lá no Senado, assim, isso até eu e a Val, a gente comentou entre nós, né? Que como a gente polarizou, porque a gente viu algumas colocações lá da parte que estava, tipo, na Parte da ciência, né? contrariado com a possibilidade de trazer a constelação para dentro do SUS, né? Até incomodou a gente. Por quê? Porque a gente vivencia isso na prática, a gente já sabe, a gente Funciona, faz né? uso disso para nós, A a gente gente vê o sabe que resultado das funciona, né? pessoas. Não, eles não vivenciaram ainda, né? Para ver que funciona. Exatamente. E nada é mágico, né? Não é uma tábua de salvação. Não. A constelação é uma possibilidade a mais, é uma ferramenta para que a gente consiga buscar mais clareza na nossa vida, para que a gente funcione com mais facilidade, né? Que se relacione com as pessoas com mais facilidade. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? E falar de autoconhecimento não tem como falar em uma coisa de forma objetiva, porque cada indivíduo tem uma caminhada, tem uma história de vida, tem um tipo de família. Então, é um leque de situações que se apresentam conforme a pessoa que vai constelar, né, Val? Verdade. Então, acho que é isso, né? Vamos deixar o nosso convite, né, para as pessoas participarem das nossas duas criações, né? Que é o Constela Ação, né? 9 de maio que começa. E Isso. Dia o 9, o Reconciliação com a terceiro Mãe, grupo. dia 12 de abril. E dia 30 de abril nós temos o Bazar em Porto Alegre. Quem estiver em Porto Alegre, quiser dar uma Aqui, chegadinha na Cariri 24, que fica na Vila aqui no Assunção, espaço. vai estar bem Fiquem legal o convidados. bazar. Esse é um bazar onde a gente vai estar com 8 profissionais, algumas profissionais ofertando serviços, como eu e a Val, por exemplo, e também vai ter profissionais ofertando produtos, né? Não são todas consteladoras, então tipo, tem a gente com Axis, com constelação, a Val com desprogramação neurobiológica, eu com os workshops financeiros, que eu trabalho muito com isso, tem as meninas com Theta Healing, que mais, Val? Me lembra aí, com Do tarô, vai ter Reiki, uma taróloga aqui, vai ter uma com taróloga, vai ter que a mais aí? Velutato, né? Com sabonetes Com de óleo, sabonetes cheirosos. cheirosos. A Lari com os docinhos, que não pode faltar. A gente já vai fazer esse bazar uma semana antes do Dia das Mães, para que vocês possam vir comprar os presentes para as mães, né? Todas nós vamos estar com ofertas, preços especiais para quem adquirir no bazar. Eu e a Val, né, a gente vai estar sorteando uma sessão no nosso grupo de constelação com facilitação de ancestralidade Verdade. de entidades. Lembrando que assim, ó, para participar dos sorteios, aqui eu tô trazendo o sorteio que eu e a Val a gente vai fazer, mas todas as meninas que estão no bazar vão estar sorteando alguma coisa para quem adquirir algum produto acima de R$ 50. Lembrando que é acumulativo, né? A Gisele está perguntando ali sobre ansiedade. Com certeza, Gisele. Com Sim, certeza porque podemos tratar a ansiedade com a constelação, tratar a ansiedade. A gente vai ver aonde que está o que está gerando essa que está ansiedade, gerando né? essa ansiedade. A ansiedade são várias vertentes, então a gente vai, e isso não é a gente que faz, tá? É É o o campo, campo que se mostra, o campo que mostra. né? A gente só vai conduzindo. Mas sim, porque às vezes a ansiedade pode nem ser tua, pode ser de algum familiar, e aí, tipo, seria assunto aqui para uma outra live, né? Falar sobre isso. Porque são diferentes motivos. Ansiedade, por exemplo, é tu estar sempre olhando para o futuro, sem estar na presença. Então, o que é que está te tirando dessa presença, né? Quais são os movimentos que podem aparecer no campo para te trazer para essa presença? Então, sim, a ansiedade pode ser tratada com. Muitas coisas podem ser tratadas com constelação familiar, Sim. né? E Eu curei a minha depressão com constelação familiar. Você vai imaginar a depressão, né? Tem tudo a ver. Né? Eu estava conectada com a sim, morte, né? Então.
o Só quando passado, tu né? A olha, depressão. né, de um ancestral, e só quando tu olha, ressignifica para te continuar a tua vida adiante. E assim, ó, quando a gente faz uma constelação, Pode a nos gente chamar, olha Gisélia. isso. A gente olha para o passado, mas a gente não olha para o passado para ficar fixa nisso. Pelo contrário, é para tu olhar, ressignificar alguma situação de trauma, que às vezes nem é tua, pode ser de um familiar teu, e tu tá nas leis, e uma das leis é a lei do pertencimento, então tu entende, inconscientemente, gente, tu entende que se tu repetir aquilo que teu antepassado sentiu, tu vai estar honrando. Só que isso aí é uma má interpretação, né, Val, do que é honrar. Sim. E isso até foi falado lá no cenário, né? Que eu vi Honrar que não é eu acho fazer que igual, né? Honrar é exatamente aceitar como eles fizeram e seguir a tua vida em frente, né? E enquanto a gente não vê agradecer. na constelação o que tem que ser movimentado, né, para tua, né, para te liberar dessa ansiedade, né, talvez, né, seria interessante para você fazer. Se quiser nos Sim. chamar, E se quiser lembrando, né, entrar que do grupo, se quiser fazer individual, pode nos chamar que nós estamos fazendo um trabalho junto também. sim, é sempre legal a gente repetir isso, né, Val? Quando tu trabalha no grupo, a gente está fazendo o preço do grupo praticamente o mesmo preço do individual, sendo que tu vai participar de 5 constelações, né? Uma, tu vai estar ali e vai escolher o que tu quer tratar. Agora, mesmo nas outras, que vai ser a colega que vai estar escolhendo, se tu tá naquele campo, é porque tu também tá envolvida naquilo, né? Então, para quem conhece, já sabe como é que funciona isso. É muito grandioso quando tu faz esse trabalho em grupo. Mas como a Val disse, existe a possibilidade de fazer individual com a gente, né? Qualquer coisa, nos procura aí no direct, que a gente te informa melhor. E como a gente disse, né, Val, até o dia 30 30, que de é o dia, abril. vai estar com esse desconto de R$ 100, né? Então, se alguém quiser aproveitar para comprar, garantir sua vaga nesse grupo, fale com a gente. É isso aí. E quem gostou dessa live, ou que vai ver essa live depois e não assistiu às nossas lives anteriores, fica a dica. A gente já está com uma série de lives voltadas para constelação. A última a gente fez sobre o filme Red, foi bem interessante, né? Legal. E então é isso aí, né, Curtam, gente? compartilhem, né? Que é bem interessante passar para mais Constelação não pessoas, é uma né? Constelação não é uma tábua de salvação, mas com certeza é uma grande possibilidade de mudança, de ressignificar a vida, de fazer diferente, né? A partir do novo olhar sobre algo, porque como eles disseram ali que vocês acham que cura alguma coisa, ou isso aí pode interferir de uma maneira que não seja positiva. Como que tu buscar um autoconhecimento e clarear coisas na tua vida podem te levar a te prejudicar de alguma maneira, né? Acho que o autoconhecimento é uma riqueza nos Exatamente. tempos de hoje em dia, né? E é Saber uma como tu coisa bem funciona. também falada, né? Que a ciência só trata o físico, né? E hoje em dia as pessoas só o físico não resolve mais, né? As pessoas sabem que além do físico tu tem o espiritual, né? Que é muito importante, tem o Emocional. emocional e o mental, né? Então tem que trabalhar Sim. os 4, não adianta só trabalhar uma parte, né? Então é muito. E a gente. A gente é, né? A gente é tudo isso, né? E a ciência Lembra. ainda está só no físico. E já tem alguns médicos que já não estão só no físico, né? Eles também tratam, né, o emocional, né? E Alguns assim, ó, espiritual também. a gente sabe que quando chega. Eu sou fisioterapeuta de formação, então já trabalhei em hospital. Já faz 22 anos que eu trabalho com saúde. A gente sabe que quando uma coisa já virou um sintoma, é porque primeiro começou a gente primeiro cria isso no emocional, no energético. E às vezes aquele sintoma é o nosso corpo avisando que tá rolando um desequilíbrio, né?
E às vezes esse desequilíbrio, ele reflete no físico, mas ele começa lá atrás, né, Val? Lá no inconsciente, lá num trauma, às vezes, de infância, ou alguma coisa, como a gente disse, que a gente traz dos ancestrais. Então, olhar para isso só pode trazer mais expansão, né? E mais Verdade. autoconhecimento. Então, tá. Acho que é isso, né, Val? Gratidão. Gratidão a todos que participaram da nossa live. E eu vou postar Se agora. gostarem, Né? se gostarem, indique para outras pessoas. Se durante essa conversa toda vocês veio alguém na mente de vocês, passem para essa pessoa assistir. Talvez essa é a chavezinha que a pessoa está precisando virar para que a vida dela melhore, né? Para que ela tenha mais bem-estar nessa realidade. Exatamente. Então, tchau. Obrigada. Beijo, Val. Gratidão. Tchau. Nada, amor.